Shalom, queridos e amados do Pai, Deus abençoe poderosamente a tua vida. Estamos aqui dando início a uma temporada de estudos bíblicos, debaixo de um tema poderoso e maravilhoso. O tema é a manifestação do teu reino. Em primeiro lugar, identificar o que é reino de Deus. A palavra do Senhor ela vai descrever em alguns momentos sobre reino dos céus e reino de Deus. Embora ambas estejam unidas, vinculadas, o contexto geralmente encontrado na Bíblia, o contexto dessas palavras, elas dão dois sentidos. Geralmente, reino dos céus está alinhado mais com algo material, algo físico, está alinhado geralmente ao reino do Messias. Quando é falado do reino do céu, do reino de Deus, está mais conectado na palavra de Deus com os seus atributos, com o seu poder, com a autoridade desse governo. Amém? Então, falarmos sobre o reino de Deus, a manifestação do teu reino, é algo maravilhoso e nós queremos dar início porque um homem poderoso na terra, chamado Stanley Jones, experimentou, viveu coisas grandes em Deus e ele disse: cristianismo é o próprio Cristo. Ou seja, cristianismo é a vida de Cristo. E uma das coisas que a igreja ela tem perdido com o decorrer dos anos é o entendimento sobre a manifestação do reino. É o entendimento sobre isso. A igreja tem vivido um sistema religioso, tem baseado muitas vezes a sua fé em filosofias mais do que na sua prática. E o cristianismo não se trata de filosofia, não se trata apenas de uma doutrina ensinada com palavras. O cristianismo precisa ser vivido. É a própria vida de Cristo em nós. Amém? Então, vivermos a manifestação do reino de Deus é de muita importância, porque o reino de Deus, queridos, ele só pode ser pregado quando, ou melhor dizendo, o reino de Deus, ele será pregado de uma melhor forma quando nós vivermos a sua manifestação. Amém? Porque falar fica no campo da filosofia. Há muitas religiões no mundo, todas elas têm a sua filosofia em particular. Quando nós formos ensinar o falar, fica tudo no campo da filosofia. Aonde o cristianismo se destaca é na manifestação. É na manifestação do reino de Deus. Amém? Então eu quero que você, por gentileza, se você puder, a palavra do Senhor está escrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. O texto diz assim, e eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O que a palavra de Deus está nos mostrando é que mesmo Cristo, não estando aqui corporeamente, porque ele subiu aos céus, porém estava na igreja através do Espírito de Deus, e estando na igreja através do Espírito Santo de Deus, o reino dele continuava a ser manifesto. Amém? Como, pastor? Através da igreja, curando os enfermos, expulsando demônios. Esta é a característica principal do reino de Deus. Queridos, o homem, ele não mudou. Nós somos o mesmo. Desde Adão até aqui. Nós continuamos, o homem continua sendo homem com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com as mesmas questões a serem trabalhadas e resolvidas. E há 2000 anos atrás, as mesmas pessoas que tinham possessões demoníacas, que tinham as suas enfermidades, no dia de hoje também, talvez você mesmo que está aí, talvez se esteja enfermo ou possui alguma enfermidade no teu corpo físico, e talvez a pergunta que ainda há no teu coração é por que talvez você ainda não foi curado.
E a primeira coisa que eu estabeleço para você aqui é, talvez, porque o conhecimento não chegou até você. Entenda, a nossa fé, ela só é trabalhada através do conhecimento. Quanto mais eu conheço, mais a minha fé cresce, mais a minha fé é trabalhada e assim então aplicada. Amém? Então a Igreja de Cristo está cheia de pessoas que estão enfermas, que têm tanta doença, tanta enfermidade, pessoas que às vezes têm até opressões malignas dentro da sua casa, dentro da sua família e não sabem como resolver. Deixa eu te dizer, é hora de manifestar o reino de Deus dentro da tua casa, dentro do seu lar. É hora de manifestar o reino de Deus. Pastor, como fazemos para manifestar esse reino na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho? Como manifestar o reino? Ora, a palavra de Deus diz que eles continuaram firmemente, ou seja, aquilo que Jesus deu início, aquilo que Jesus começou, curando os enfermos, limpando leprosos, ressuscitando mortos e expulsando os demônios, a obra apostólica que Jesus começou, a igreja permaneceu e eles continuaram firmemente. Como, pastor? Na doutrina dos apóstolos, ou seja, através da palavra de Deus, conhecendo, através do partir do pão, ou seja, da comunhão da igreja, do corpo, porque a igreja precisa estar em unidade, fazendo este momento de comunhão, compartilhando experiência, compartilhando a palavra de Deus nas orações. Igreja que quer manifestar o reino de Deus precisa entender o princípio da oração. Uma igreja que não ora, um crente que não ora, é alguém que não consegue viver a manifestação do reino. Às vezes, talvez você enxerga pelo YouTube, pela internet, muitas pessoas sendo curadas, muitas pessoas sendo tocadas de uma forma extraordinária e talvez você não foi. Deixa eu dizer uma coisa, comece a criar o hábito de leitura diária da palavra de Deus, leia a palavra de Deus, porque o conhecimento da palavra vai despertar fé em você. A oração, ela vai te trazer a comunhão com Deus. Amém? Então, comunhão com a palavra, comunhão com Deus, comunhão com a igreja, e você vai viver a manifestação do reino de Deus, porque a tua fé vai estar ativada. A tua fé vai estar ativada. E a nossa fé não é ativada porque eu falo que a fé vai ser ativada. A nossa fé só é ativada com esses princípios. Palavra de Deus, conhecimento, comunhão com a igreja, corpo de Cristo e comunhão com Deus. Eu não posso achar também que só o conhecimento da palavra ela vai trazer a manifestação. Por quê? Porque eu preciso ter comunhão com Deus. A oração é o combustível que vai trazer à tona a manifestação do reino. Amém? Então, as pessoas muitas vezes, pastor, mas eu já leio a Bíblia, eu já tenho conhecimento, eu já conheço sobre Deus e não estou vivendo. É simples, querido. É como se eu for ao restaurante e eu olhar o cardápio. Então, eu olho o cardápio do restaurante e, lendo sobre a comida, eu tenho uma ideia do que é aquela comida. Eu tenho uma ideia do que talvez possa ser o sabor daquela comida. Mas eu não posso comer o cardápio, entende? Então eu preciso olhar para o cardápio, achar a comida e então, a hora que o prato vem, nós vamos provar, saborear. É isso que a palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom. Porque o relacionamento com Deus não é de conhecer, não é de leitura. O comunhão com Deus está sobre saborear, está sobre provar. Provai e vede. Ou seja, eu vou provar
Através do que, pastor? Através da oração. Então, através da palavra você conhece, então o conhecimento vem, mas através da oração, a comunhão com o Pai, ela se estabelece e aí você traz o reino de Deus para a terra. Seja para a tua casa, seja para o teu lar, seja para os teus negócios, seja onde você estiver, nós fomos chamados para manifestar o Cristo vivo e ressuscitado. Como falar de um Cristo vivo se eu não posso manifestar esse Cristo? Então, existem duas coisas. Eu tenho que manifestar esse Cristo através das nossas obras, fazendo o que Jesus fazia. Ora, aquilo que Jesus fazia, todas as obras que nós podemos fazer com as nossas mãos, em abençoar, em praticar a caridade, praticar a bondade, o amor de Deus, expressar o amor de Deus, mas também curar o enfermo, expulsar os demônios, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. Queridos, isso é algo que nós temos que viver. Amém? Talvez a igreja atual, ela parou de viver o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque pararam de conhecer, pararam de crer, pararam de orar, de se relacionar com Deus. Pode ter certeza, pessoas que não conseguem crer na cura, no milagre de Deus vindo ao seu favor, são pessoas que já perderam o relacionamento com Deus. Amém? Então fica aqui a primeira parte dessa série que nós estamos ministrando sobre a manifestação do teu reino. Então fica esse primeiro estudo para você. Nós precisamos manifestar o Cristo vivo e ressuscitado. Amém? Quando Jesus manda os apóstolos em Atos buscar a presença de Deus, e eles ficam em Atos 2 até que o Espírito venha, o poder de Deus veio sobre eles, foi para um propósito. Ele disse para que vocês sejam minhas testemunhas. Então, curar o enfermo não é para exibicionismo, curar o enfermo é para ser testemunha de que Jesus realmente está vivo. Amém? Então nós vamos fazer uma oração nesse momento, vamos ministrar algo sobre a tua vida, que esta palavra possa despertar a fé em você e que a oração possa romper sobre a tua vida. E você se levante, por favor, do lugar onde você está para a manifestação do reino de Deus. Amém? Por gentileza, se há alguém enfermo, se você está enfermo, não somos nós, queridos, mas o poder de Deus que em nós opera estará tocando a tua vida aonde você estiver agora. Se você está enfermo, se você... Pastor, é câncer, é algo impossível. Não tem algo impossível para Deus, meu irmão. Não existe algo impossível. Pela graça de Deus, por onde temos passado, muitos milagres têm acontecido, desde surdos ouvindo, cancerosos que foram curados, aidéticos, pessoas que o Senhor trouxe da morte. Então assim, a manifestação do reino de Deus tem sido tão palpável aonde nós temos ido, e eu tenho convicção de que o poder de Deus também vai alcançar você aonde você está. Por favor, você que pode colocar a mão aonde está a enfermidade no teu corpo, nós vamos orar agora. E Deus, o Pai, esse Pai de amor que estamos falando e ministrando, vai tocar você. Pai, no nome de Jesus, nós, pela Tua palavra, nós liberamos, Senhor, esta palavra, Senhor Deus, de poder, Pai, a palavra do Teu reino, Senhor, sobre esta vida. Espírito de Deus, aonde houver uma enfermidade agora, eu ordeno no nome de Jesus, que saia desse corpo, saia agora, seja câncer, agora seja pneumonia, em nome de Jesus Cristo, seja diabetes, seja a enfermidade que for, eu ordeno agora, no nome de Jesus, saia no nome do Senhor Jesus. Pai, nós declaramos vida, declaramos saúde, declaramos libertação, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu te peço, manifesta o teu reino dentro desta casa, dentro desse lar, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Amém, querido? No nome de Jesus, então, fique com essa palavra e nós vamos dar seguimento com essa série, então, sobre a manifestação do teu reino. Fique na paz, Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus.